Quanto vale um amigo? Pastor Carlos Augusto. Quero desejar a você e toda a sua família a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu aquela frase que diz: amigo é igual a parafuso, você só sabe se é bom na hora do aperto? Pois é sobre este assunto que eu gostaria de compartilhar com você. Portanto, quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração que diz respeito à questão da amizade. Provérbios de Salomão, capítulo 17, versículo 17, diz que o amigo ama em todo tempo e na angústia ele se torna irmão. Provérbios, capítulo 18, versículo 24, diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Como saber, como conhecer alguém que de fato será um bom amigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A amizade leva tempo. Você não constrói uma amizade da noite para o dia. Verdadeiros amigos levam tempo para se conquistar. Uma verdadeira amizade leva tempo para se construir. Não se constrói uma verdadeira amizade da noite para o dia em uma praça, tomar um sorvete, em uma pizzaria ou comer uma pizza, na mesa de um bar. Não, verdadeiras amizades se constroem ao longo do tempo. Eu quero falar de um dos sentimentos mais nobres, a amizade. A amizade é uma simpatia, um amor, é um elo que existe entre duas pessoas que faz delas verdadeiros amigos. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus baseado aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 26, do versículo 18 ao versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: A que me dareis para eu entregar? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, ele buscava uma oportunidade para entregar Jesus. No versículo de número 49 e o versículo 50, Jesus diz assim, o texto em questão diz assim: E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, para que vieste? Então, aproximando-se deles, agarraram e prenderam a Jesus. Eu quero falar sobre a figura de um dos personagens mais enigmáticos. Quem era Judas Iscariote? João capítulo de número 6, versículo 71, João capítulo de número 13, versículos 2, diz que ele era Judas, filho de Simão. Ele era filho de Simão. João capítulo 12, versículo 6, diz que ele carregava a bolsa, logo ele era o tesoureiro. Mateus capítulo 10, versículos 2 e 4, Atos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz que ele andava com Jesus. Ele fazia parte do colégio apostólico. Mateus capítulo 10, versículo número 4, ele era um apóstolo, ele fazia parte do colégio apostólico. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, diz que ele realizou milagres em nome do Senhor. Mateus 26, 50, diz que ele era considerado como amigo de Jesus. Jesus o chamava de amigo. Mateus capítulo 14, versículo 18, Lucas capítulo 22 e 21 diz que sentava à mesa com Jesus. E a palavra a mesa na cultura hebraica fala de elo de amizade, de afinidade, de comunhão, de relacionamento. Ninguém senta à mesa de alguém sem que este alguém conheça o anfitrião. Você não entra na casa de alguém para sentar à mesa de alguém sem que você seja amigo desta pessoa. Então, mesa na cultura judaica fala de amizade, de relacionamento, e Judas sentava à mesa com Jesus. Quem era Judas? João capítulo 12, versículo 6 diz que ele era egoísta. João capítulo 12, versículo 6 também diz que ele era ladrão. João capítulo 6, versículo 64 diz que ele não acreditava em Jesus. Andava com Jesus, era apóstolo de Jesus, realizou milagre em nome de Jesus, entretanto, porém, não acreditava em Jesus. Quem era Judas? João capítulo 6, versículo 64 diz que Jesus conhecia Judas desde o princípio. Jesus conhecia o seu caráter, conhecia a sua índole, sabia o que ele estava fazendo. É tão provável
que em João capítulo 6, versículo 70, Jesus sabia que ele era um diabo. Lucas capítulo 22, versículos 3 e João capítulo 13, versículo 2 diz que Satanás entrou em Judas. E Jesus conhecia Judas desde o princípio, sabia o que ele estava fazendo. Então, este é Judas, filho de Simão, carregava a bolsa, andava com Jesus, era apóstolo, realizou milagres, era considerado amigo de Jesus, sentava à mesa com Jesus, era egoísta, era ladrão, não acreditava em Jesus, Jesus o conhecia, era um diabo, segundo Jesus, em João 6,70. Você já parou para se perguntar por que o diabo usou a cobra lá no Jardim do Éden? A Bíblia Sagrada diz que por que o diabo usou a cobra? Porque a cobra era o animal mais astuto, mais audacioso. E a gente sabe, por isso Paulo diz aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Todo aquele que dá lugar ao diabo, todo aquele que permite, que abre oportunidade. E a palavra lugar lá no grego é uma pequena brecha. Então, todo aquele que permite, todo aquele que dá uma brecha para o diabo, certamente será usado por ele. O que Judas fazia para prejudicar Jesus? Este amigo, que sentava à mesa com Jesus, que andava com Jesus, que fazia parte do colégio apostólico, que tinha um cargo de responsabilidade, de proeminência entre os apóstolos, que era carregar o dinheiro, ele era tesoureiro do colégio apostólico. O que ele fazia para prejudicar Jesus? João capítulo 12, versículo 6 diz que ele roubava. Mateus capítulo 26, versículo 16 diz que ele buscava oportunidade para entregar Jesus. Ele buscava oportunidade. O texto em que lemos disse que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E disse, o que me darei para eu entregar? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Versículo 16, desde então ele buscava uma oportunidade para entregar Jesus. Então, buscava oportunidade para entregar Jesus. 3. O que Judas fazia para prejudicar Jesus? João capítulo 18, versículos 23, Marcos capítulo 14, versículo 42, foi o guia daqueles que prenderam a Jesus lá no Getsêmani. O que ele fez para prejudicar Jesus? Lucas capítulo 22, do versículo 4 ao 6, Mateus capítulo 27, do versículos 3 ao 4, Marcos capítulo 14, do versículos 10 e 11, diz que ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço do mais vil escravo. Não era nem de um escravo de qualidade, era do mais vil escravo. O escravo do escravo, exemplificando, sintetizando a questão. Então, ele foi vendido pelo preço de um escravo de péssima qualidade. Então, o que Judas fazia para prejudicar Jesus? Ele procurava sempre oportunidades para prejudicar Jesus. Então, ele roubava Jesus, procurava oportunidade, vendeu Jesus, foi guia daqueles que foram até Jesus para prendê-lo, porque ele sabia, a Bíblia diz que ele sabia o local onde Jesus estaria com os apóstolos. E eu quero aqui mostrar para você as características da síndrome de Judas, que volta e meia nós vemos atuando ou sendo atuante na vida de algumas pessoas. Quais são as características da síndrome de Judas? Talvez você tenha amigos ou conheça amigos que conhecem outros amigos e talvez você consiga identificar através dessas verdades que ora quero lhe apresentar. Portanto, quero perguntar para você, quanto vale um amigo? Quanto vale? Jesus para Judas só valia 30 moedas de prata. Foi o preço que Judas negociou com os sacerdotes. Quais as características da síndrome de Judas? Primeiro, inconformado com as circunstâncias. Um amigo que está ao lado de outro amigo que é inconformado com as circunstâncias, ele faz parte da síndrome de Judas. 2, ele é oportunista.
A Bíblia diz que Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. 3, ele é egoísta, só quer para si. Vocês lembram de quando aquela mulher foi derramar o óleo sobre a cabeça de Jesus para ungí-lo e ele ficou sentido, chateado porque aquela mulher derramou o óleo que deveria ser vendido e ser vendido e ter dado dinheiro aos pobres, e Jesus disse que eles sempre teriam os pobres para ajudar a estender as mãos. Então, ele era egoísta. Quais as características da síndrome de Judas? 4, não guarda segredo. Então, ele revelou o local onde Jesus... A Bíblia diz que Jesus costumava estar ali com os apóstolos, orando, buscando a Deus, a presença de Deus naquele lugar. Ele sabia o local onde Jesus estaria e revelou os segredos. 5, é facilmente influenciado pelo diabo. Isso faz parte da característica da síndrome de Judas. Não acredita no teu ministério. Talvez alguém esteja ao teu lado, dizendo que é teu amigo, mas na verdade não acredita no teu potencial, no chamado de Deus para a sua vida. Saiba que isso faz parte da síndrome de Judas. 7, não sente compaixão pelo próximo. É frio e calculista. Então, estas são as síndromes de Judas. As características da síndrome de Judas. É inconformado com as circunstâncias. 2, é oportunista. 3, é egoísta. 4, não guarda segredo. 5, é facilmente influenciado pelo diabo. 6, não acredita no teu ministério, no teu potencial. E 7, não tem compaixão pelo próximo, é frio e calculista. Quais as características, pastor, de um bom amigo? Como eu devo identificar? Quais são as características que eu possa ver em um amigo para dizer, este é um verdadeiro amigo? Eu quero lhe apresentar aqui 7 características de um bom amigo. Primeiro, Provérbios capítulo 27, versículos 9, Provérbios 27, versículo 5, Provérbios capítulo 12, versículo 18, Provérbios capítulo 28, versículos 23, diz que um bom amigo, ele é um bom conselheiro. Mas não é aquele que vai massagear o teu ego, é aquele que, mesmo trazendo uma palavra áspera, contundente ao teu coração, mas o final é de justiça. E lá na frente você vai colher frutos deste conselho, que no momento, como diz o escritor aos Hebreus, nenhuma palavra áspera, nenhuma palavra dura parece ser motivos de alegria. Hebreus capítulo 12, verso 11, mas o final produz frutos pacíficos de justiça. Quais as características de um bom amigo? Ele é um bom conselheiro. 2, Provérbios capítulo 18, versículos 24 e Provérbios 17, 17 diz que ele é chegado em toda circunstância. Em todo momento ele é chegado, em todo momento ele está ali para ajudar. Salomão diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Talvez você tenha esses tipos de amigo, tomara que tenha. E se não tiver, oro a Deus para que ele lhe dê amigos mais chegados do que irmãos. Sabe aquele amigo que diz assim, estou contigo até embaixo d'água? Pois é, estes amigos, verdadeiros amigos, e não bajuladores, que estão contigo porque você tem, estão contigo porque você é influente, estão contigo porque Deus está te abençoando financeiramente, estão contigo porque você tem dinheiro, estão contigo porque tu tem fama, estão contigo porque você tem as coisas. Não, esse tipo de amigo, geralmente a Bíblia diz que, Salomão fala que o rico granjeia muitos amigos, mas o pobre é odiado até pelos seus próprios irmãos. Verdadeiros amigos, eles estão com você em todos os momentos, as maiores adversidades, os maiores desafios, as maiores alegrias, as maiores conquistas, eles sempre vão estar lá. Quais as características de um verdadeiro amigo? Provérbios capítulo 11, versículo de número 13. Não revela segredo, ele sabe te escutar. Hoje estamos vivendo um momento difícil, onde precisamos de verdadeiros amigos que nos escutem. Amigos que você possa colocar a cabeça no seu ombro e contar algo que você queira compartilhar, você quer rasgar a alma, quer chorar, e saber que este amigo que está ali, ou esta amiga que está ali, não vai revelar aquele segredo que você vai estar contando ali. Quais as características de um bom amigo?
Tiago capítulo 2, versículo 23, é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus. Se você estiver na angústia, ele está ali orando, buscando ao Senhor pela sua vida. Quinta característica de um bom amigo, Provérbios 18, 24. Ele é constante, ele está sempre ali com você, sempre lhe ajudando. 6. Qual é a característica de um bom amigo? Provérbios 27, 6. Ele é sincero. Ele é sempre sincero. Por que ele é sincero? Para ver o teu bem. Ele não é um bajulador. Ele não é aquele que está te aplaudindo em todo momento. Mesmo você errando. Não. Ele é aquele que diz assim, você errou, você precisa melhorar nisso, você precisa acertar nisso, você precisa consertar isso. Não pode ser assim. Ou seja, ele sempre vai estar ali com o coração sincero para te aconselhar. E 7, quais as características de um bom amigo? Provérbios 27, 10. Ele é leal. Então, quais são as características de um verdadeiro amigo, pastor? Ele é um bom conselheiro. Ele é chegado em todas as circunstâncias da vida, boas ou ruins. Ele não revela segredo. 4, ele é fiel a Deus. 5, ele é constante. 6, ele é sincero. E 7, ele é leal. Este amigo que está conosco, que traz todas essas características em seu bolso, muito mais, este amigo que sempre está conosco nos momentos de adversidade, de alegria e nos momentos de angústia, é Jesus. Jesus vai estar conosco em todo o tempo. João capítulo 15, versículo 13 diz que ele deu a própria vida por nós. Hoje ele já não nos chama de servos, hoje ele já nos chama de amigo. João capítulo 15, versículo de número 13 diz que ele nos ama incondicionalmente. Ele não põe condição para nos amar. João capítulo 15, versículo 15 diz que ele compartilha sonhos, compartilha o que tem, ele compartilha a sua alegria, compartilha a sua unção, compartilha os desejos, os planos e projetos do seu coração. Então, Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Então, fica aqui esta palavra e uma pergunta. Quanto vale um amigo? Jesus para Judas só valia 30 moedas de prata. O preço de um mais vil escravo. Para você, quanto vale uma verdadeira amizade? Quanto vale um amigo? Quanto vale você manter uma amizade saudável, duradoura? Fica aqui esta pergunta. Deus abençoe a você, sua família, que haja paz na sua vida, e eu declaro em nome de Jesus, verdadeiros amigos na trajetória da tua vida, que você tenha amigos verdadeiros, que você tenha amigos leais, que você tenha amigos sinceros, que você tenha bons conselheiros, que você tenha amigos mais chegados do que irmão. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quero desejar a você e a toda a sua família a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. De novo. 3, 2, 1. Olha o profissionalismo, olha o profissionalismo. A culpa foi tua aí. Não, bota de novo. Não, vou contar. 3, 2, 1. Deus te abençoe grandemente.